povo lindo do Clube do Livro, eu estou aqui gravando esse vídeo de sequenciazinha pra não poder ficar sem vídeo nesse canal por um tempo, pra eu conseguir ler mais livros, mas bora lá. Eu vou falar hoje do Clube do Livro sobre Corte de Asas e Ruínas. É o terceiro livro aí da Sayoko Tá, e eu li ele, assim, engoli ele junto com o anterior. Eu terminei de ler Névoa e Fúria, tem que olhar, né? Névoa e Fúria, e já assim, fechei um e abri o outro, que é o Asas e Ruínas, pra continuar lendo, porque no segundo livro terminou aí com uma guerra iminente e também com a Fé sendo prisioneira novamente. Só que dessa vez ela estava com planos mirabolantes. Ela, por vingança, pura vingança, também não julgo ela não, mas por pura vingança ela queria destruir a corte do Tanlin, a corte primaveril, e ela conseguiu, tá? E enquanto ela estava destruindo a corte primaveril, ela também conseguiu juntar aí informações, usando aí de psicologia aí com o Tanlin, porque ela conseguiu entender e manipular ele um pouquinho, só um pouquinho, também e com isso conseguiu juntar algumas informações para levar para a corte noturna, porque eles precisavam dessas informações, sendo que a corte primaveril serviu como base para os guerreiros lá, sei lá como é que chamavam lá, o pessoal de Hybern, né? Então o rei, ele fez esse acordo com Tanlin para trazer o objeto Fair de volta, em troca de usar as terras que era ali divisa com o reino humano, né? Porque o rei de Hybern queria acabar com a muralha ali e voltar com a escravidão dos humanos e blá, 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 blá. Então a Fé fez duas coisas ao mesmo tempo. Se vingou de Tanlin, destruiu toda a corte de Tanlin. Fez com que todo mundo não confiasse mais no Tanlin. Simples assim. E destruiu a corte e também conseguiu informações. Quando ela fez isso, ela voltou correndo para Rizan para a batalha. Sobre esse livro, a história foi muito interessante, muito, muito, muito. Eu engoli o livro, mas eu não tenho muita coisa aqui pra falar, pra ser bem sincera com vocês. Por quê? Basicamente, o livro todo é a guerra, descrição da guerra. E assim, tirando o fato que a Fé conseguiu convencer o Rhys de mostrar para os outros o que ele realmente era, e aí a gente descobre que não era só o Rhys que fazia um papel, né? Tinha outros féricos ali que também faziam papéis. Eu acredito que até todos, se bobear, né? Fingiam ser o que não era para proteger a sua corte. Mas fazendo isso, mostrou para eles, pelo menos a teoria, né? Que as verdadeiras intenções de Rizan. Só que nesse reunião aí que eles combinaram, né? De todos os grão-senhores, também temos Tamlin. Ele apareceu, mesmo tendo um acordo com o rei de Hybern. Eu, sinceramente, duvido que nesse primeiro momento, quando ele apareceu, ele realmente queria fazer ser um aliado, tá? Nesse primeiro momento eu duvido. Mas não tem nada falando que realmente era uma tramóia do Tamlin. Mas, enfim. Disse que queria ser aliado e no final ele acabou ajudando, tá? Mas ele só apareceu assim na raspa da beirada, tá? Ele só volta a aparecer lá no final do livro. Então, por isso que eu acho que, sei lá, achei muito estranho, mas, né, não sei. Com isso, muita gente não confiava no Rizan e o Tamlin não ajudou muito nessa base, né? Porque começaram a conversar sobre serem aliados de guerra, o que a guerra estava prometendo e tal, tal, tal. E quando o Tanlin chega, ele fala, eu só quero ajudar com a guerra. E começa a falar um monte de merda. Por quê? Ele tava muito puto. Muito puto. Tanto com a Fé, por mais que ele ainda amasse a Fé, ele tava muito puto com a Fé. E eles têm uma rixa, né, de morte ali, por causa de morte das famílias ali. Cada família matou a família do outro ali. Porque Tamlin e Rizan já foram amigos, tá? Se você leu o livro. Lembrando, spoiler, gente, esqueci de falar antes de começar a tagarelar. Nesse vídeo tem spoiler, né? Agora você já descobriu. Então, vai ter mais spoilers. Tem muito spoiler importante nesse vídeo. Então, se você não leu o livro, confia em mim. Fecha o vídeo, vai lá ler o livro, depois você volta, beleza? E aí, por mais
que a intenção do Tamlin fosse ajudar, ele atrapalha um bocado nesse início, tá? Ele falou muita merda, expôs a Fé como uma prostituta, tá? A intenção dele era ofender muito. E... enfim. Na fritada dos ovos, o Tamlin falou que ia ser um aliado, mas foi embora e sumiu, tá? O pai de Luciano, que eu já esqueci o nome dele, Baron, acho que é Baron o nome, né? Falou que ia pensar, também sumiu, só apareceu no final da guerra. E pelo que eu lembro do livro, ele foi forçado, tá? Por Tamlin. Tamlin foi lá e pegou ele pela orelha e falou, vão. E eram acho que 6 cortes, não é isso? Ou 5 cortes. Já esqueci. Mas tirando Tamlin e Baron, todos eles se juntaram com o resto de pessoal que tinham, tá? Porque depois de subir a montanha não sobrou guerreiros. O que tinha mais guerreiro era o Rhysand, que ele tinha conseguido proteger todo mundo porque o reino dele era escondido. Todo mundo sabia que existia o da Montanha Escalada, o resto não sabia. Então tinha os guerreiros ilirianos ali, era mais o pessoal que estava escondido, então o Rhysand tinha mais guerreiros ali, tá? Então, por mais que juntou tantas cortes assim, não tinham tanta gente. E essa era a verdade. Eles iam ser eles já sabiam que iam ser massacrados, tá? Então, mas eles falaram, a gente não pode desistir. Então eles continuaram, eles foram e meteram o braço aí nessa guerra, tá? Bom, o rei de Hybern já tinha atacado a corte de Tamlin e de Tarkin. Eu não lembro como é que é o nome dele. Mas enfim. Quando... eu acho que o fato de eles terem ido em socorro à corte de Tarkin. Acho que eu vou falar Tarkin, é mais confortável. Quando eles forem ajudar... Isso... E, finalmente, né, lá na reunião, o Tarkin pensou e falou assim, olha, tá, vocês me salvaram, não pediram nada em troca, então isso mostra que vocês estavam de boa intenção, né? Por mais que tenham roubado aqueles livros e tudo, né? Porque, eu não sei se eu falei no vídeo anterior, do livro anterior, eles foram até, né, a corte de Tarkin e roubaram ali os livros que tinha ligação com o caldeirão para poder tentar desativar o caldeirão, né? Essa parte eu realmente esqueci de comentar no vídeo anterior sobre o livro anterior. E Amren, Rhys e Fer, eles eram jurados de morte da corte de Tarkin porque eles roubaram, né? E, enfim, receberam lá a esmeralda? Não. Era uma pedra rubice de sangue, alguma coisa assim. E, né, nessa reunião aí, Tarkin, ele falou, não, então vocês estão desculpados, não tem mais promessa de morte, não tem mais nada, e a gente vai lutar junto aí. Então, se juntaram e foram lutar. Até aí tá tranquilo, não tem muita coisa pra falar, porque é guerra, eles vão pra lá, vão pra cá, matam uns, matam outros, não tem muito o que falar mesmo. Mas no final, quando... no final não, né? No meio da guerra, aliás, o caldeirão surrupia e manda Fé. A Nesta não, é a outra. A Nesta é a mais velha, a Fé é a mais nova e tem a do meio, Elaine. A Elaine, ela é surrupiada pelo caldeirão. Por causa da compatibilidade de poder ali, a magia, tá atraindo, não sei o quê. E o caldeirão, tipo, que fez aparecer Elaine do nada na frente do rei de Hybern. Ele não tava planejando isso, mas já que apareceu, ele começou a bolar o que ia fazer com ela. Só que nisso, o Fer já tinha ido atrás da irmã pra recuperar a irmã. E, assim, entrou no acampamento inimigo pra salvar a irmã. Conseguiu salvar a irmã com muita luta. Azriel, ele tava com a asa, machucou a asa também. E quando eles estavam quase conseguindo escapar, começaram a persegui-los. E quem salvou Fer foi Tamlin. Por que o Tamlin salvou a Fer? Foi porque ele era bonzinho e tava querendo lutar junto
contra Heimer? Eu não considerei isso. Eu não interpretei dessa forma. Eu interpretei como assim, ele não conseguiu ver a pessoa, por mais que ele odiasse a pessoa pelo que fez, ele ainda amava a fé que ele tinha conhecido antes. Ele conheceu a fé humana, ele se apaixonou pela fé humana, né? E ele viu a fé ali e não conseguiu deixar com que aquilo acontecesse. Por mais que eu acredite que ele, no fundo, tinha vontade de deixar. Mas ele não conseguiu, porque o amor falou mais alto. Mais ou menos aquela história de... a linha entre o amor e o ódio é muito tênue. Então, é mais ou menos aquilo ali. Eu acho que ele protegeu por um impulso emocional pelo amor, causado pelo amor. Porque ele ainda tinha um amor muito grande pela fé humana. Apesar de ela já ter morrido, ele ainda tinha. E ele enxergava a fé humana naquele rosto da fé férica. Então ele acabou salvando a fé por causa disso. E foi o mesmo motivo que fez com que ele salvasse o Rhysand no final, tá? Porque não foi porque ele queria o bem do Rhysand, não, foi porque ela se mostrou tão transtornada com a morte do Rhysand que o Tamlin não conseguiu ver a fé humana daquele jeito. Então ele tinha que fazer alguma coisa pra fé humana ficar bem. Só que a fé humana ali não existia mais. Mas aí a gente não vai brigar com ele que ele tava na fé humana ali, porque foi de benefício pra nós, assim, fãs do casal Rhysand e Ygritte, né? Então, mas vamos lá. O que faz a Fé conseguir fugir do acampamento inimigo foi Tamlin, que estava se transformado em fera e brigou ali com sei lá que coisa era aquela, tipo uns cachorros estranhos pelo que é característica que passa no livro, né? Uns cachorros estranhos, assim. Foi mais ou menos o que eu imaginei, uns cachorros muito deformados, muito estranhos. Então, o Tamlin salva, né? Vai, batalha, briga, se machuca também. E também foge do acampamento, né? Depois que ele fez isso, o rei de Heimer ia matar ele, né? O rei ia matar ele, com certeza. Então ele fugiu. E foi assim que a Fé conseguiu fugir também por causa dele, né? E aí ele volta com a ela volta com a Elaine Asriel e mais uma humana que tava ali no acampamento sendo torturada. Afinal de contas, a gente descobre nesse livro que esqueci o nome do personagem, mas era um humano que a Maruta tinha matado, estava presa no anel. Ele estava consciente ali no anel, né? O Rei de Heimer fez ele voltar a ser vivo, humano. E aí a gente descobre que ele, por mais que o Rei de Heimer tinha feito isso, ele trama contra Heimer. Então, a gente descobre aí que ele é um aliado da Fé, né? A gente, no primeiro livro, não, no segundo livro, a gente acha que ele é um demônio, né, ressuscitado, que ele ia fazer todo o mal, mas na verdade no terceiro livro a gente descobre que ele era um aliado foi um aliado muito importante, tá? Porque ele não só deu informações aí sobre Heimer, sobre o reino de Heimer, o rei também, mas também ele ajudou a Fé a salvar pessoas, né? E comandou um exército ali de humanos na batalha ali junto com os outros féricos. Então ele teve um papel muito importante, né? E tá, ok. Fé, salva Elaine, beleza. A batalha final. A batalha final foi uma batalha assim que muito surpreendente, tá? Luciene foi atrás de uma rainha que estava amaldiçoada e que ela foi vendida para um mago que amaldiçoou ela pelas outras rainhas porque ela não concordava e blá blá blá. Então, Tamlin, acho que foi no livro anterior ou foi no início do terceiro, não sei em que parte não, ele foi em busca dessa rainha por causa do exército dela, tá? Isso aí é bem claro. Ele foi para tentar quebrar a maldição, enfim, e sumiu. Não se tem notícia dele até o momento final. Tá, até a última batalha, não tem notícias dele. Nesse momento em que tá todo mundo brigando, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo quase sem conseguir respirar mais, aparecem vários exércitos. Aparece o pai da Fé, que a gente só descobre o que ele fazia no final do livro. Na verdade, ele não era mercante mais, ele tava atrás de gente para brigar na guerra e proteger os humanos. Aparece os amigos do Rhysand lá, que estavam escondidos há 500 anos, eu esqueci o nome deles, eram os Delfim, não é? Não sei, aquele povo que estava escondido lá, em que eles tinham medo de contar para a gente tinha que ter anotado esses nomes, né? Caramba, eu sempre esqueço os nomes, né? Bom,
Apareceu Tanlin, Baron com seus exércitos. Tanlin apareceu com pouca gente, né? Porque ele só conseguiu juntar ali mais ou menos um pouco de pessoas ali, um pouco de soldados que a Fer tinha mandado pra não sei aonde, tinha conseguido mandar pra não sei aonde, então ele conseguiu ir para esse exército e blá blá blá. Mas foi pouca gente. E eu imagino, isso é fonte da minha cabeça, não tá falando no livro, mas eu imagino que ele só conseguiu juntar esse exército falando que era pra salvar a Fer, pra ajudar a Fer. Porque se não fosse. Porque a gente descobre depois, no livro 3.5, que o Tamlin tá sozinho. Quando eu falo sozinho, é sozinho mesmo. Tendo que caçar pra conseguir comer. Sem ninguém pra ajudar ele pra nada. Ele tá literalmente isolado, sozinho. Todo mundo abandonou ele. Então, quer dizer, depois da guerra, quem ele tinha conseguido juntar, sumiu. Então, eu imagino que, fontes da minha cabeça, voltando a dizer, fontes da minha cabeça, que ele usou a Fer pra conseguir juntar esse povo. Esse povo só foi lá pra poder ajudar a Fer. E não tinha nada a ver com ele. Entenderam? Fontes da minha cabeça. Então, vamos lá, continuando. O Baron apareceu porque Tamlin puxou ele pra Zoe. E apareceu o pessoal lá que estavam escondidos por 500 anos, desde a última guerra. E apareceu o pai da Fer com aquele monte de pessoas vindas de não sei da onde, que ele conseguiu reunir, tá? Um exército que ele conseguiu reunir pra ajudar os humanos. E apareceu aquele humano revivido, sei lá. Com também o ex-noivo de Len, mais os soldados dele. Então, muita gente no final foi um massacre, mas conseguiram vencer a guerra. Ok. Vencido a guerra. Por que eles conseguiram vencer a guerra? Por causa de Amren. Vamos lá. Amren, ela fala, achei um jeito de resolver o problema. Então, preciso da Fer. Então, a Fer vai lá, põe a mãozinha no caldeirão. Tem uma visão que eu não vou entrar em... a visão dela é, quem mata o rei é a Nesta. Aliás, a Nesta e ela enfia a faca e a Nesta vai lá e dá uma giradinha. Mas mesmo assim a guerra continua acontecendo, né? Foi vencido porque conseguiram se juntar e eliminar ali os soldados ali de Hybern, né? Mas o que acontece? Enquanto isso está acontecendo, Fer e Amren foram atrás do caldeirão, enquanto o rei estava longe do caldeirão indo lá atrás da Nesta. E Amren engana todo mundo. Por quê? No início, na hora que eu tava lendo, eu fiquei assim, não acredito que eu não pude... Eu sabia que eu não podia confiar na Amren, que não sei o que, tava muito estranho. Só que na verdade ela enganou pro bem, não pro mal. E a gente descobre isso depois, quando ela fala pra Fer que, liberando ela do corpo humano, férico no caso, né? Do corpo férico, ela ia conseguir destruir o... Ai, gente, as palavras... Depois que a pessoinha que pegou Covid, ficou muito mais difícil conversar, falar e lembrar das palavras. Eu já tinha problema pra lembrar das palavras, né? Depois da Covid ficou pior ainda. Mas vamos lá. O exército, né? Depois que ela se liberasse do corpo férico, ela ia conseguir acabar com o exército de Hybern, mas ela ia morrer. Beleza. Assim foi feito, ela se livrou do corpo e matou todo o exército inimigo e sumiu, desapareceu. Morreu, né? Então. Mas aí, no que o caldeirão consegue liberar a Amren do corpo férico, o caldeirão trinca. E no que o caldeirão trinca, o horizonte também trinca. É como se o céu tivesse trincado, né? Pelo menos a minha imaginação foi assim. E aí Fer tem que soldar o caldeirão. A Fer tem que corrigir o caldeirão, consertar o caldeirão. Porque semelhante para semelhante, blá, 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 blá. E ela não tinha força mais. Tanto ela quanto quem tava com ela era o Rhys, que tinha voltado e encontrado com ela e tal. Estavam exauridos, mas resolveram se juntar pra poder consertar o caldeirão. O problema do Rhys, o grande problema do Rhys, eu acho que é o único, pra falar a verdade. Ele se doa facilmente, ele se destrói facilmente pra salvar o resto da sua família, né? Porque todos os seus amigos ali, ele mostra, ele fala o tempo todo que é a família dele, porque é o que sobrou e é as pessoas que ele ama. Então, principalmente a Fer. Porque se não consertasse o caldeirão, não ia ter mais universo, não ia ter mais planeta, não ia ter mais terra, não ia ter mais... A Fer não ia sobreviver. E ele ia fazer de tudo pra que Fer sobrevivesse. E nisso ele dá todo o seu poder a ponto de se exaurir, a ponto de
não aguentar, não sobreviver, morrer. Quando a Fran descobre que o caldeirão tava consertado, mas ela olhou, o Reese tá morto, ela entrou num desespero e eu acho que eu faria a mesma coisa. Ela forçou, ela não conseguiu convencer, ela forçou os grão-féricos a fazer com o Reese o que eles tinham feito com ela. Conseguiram, até Tamlin foi lá e deu a sementinha de vida dele, blá, 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 blá. O Reese voltou à vida. E não pegou nenhum poder dos grão-féricos. O que eu acho? Minha teoria aí sobre os poderes da Fran. É Clara, ela não tinha nada. Ela não tinha. Se ela não tivesse pego esses poderes dos grão-féricos, talvez o corpo dela não tinha conseguido aguentar a modificação de corpo humano para corpo férico. Simples assim. Né? E por isso que o Reese não precisou, porque o Reese já era férico. Né? Então ele conseguiu sobreviver. E aí, acaba. É isso aí, acaba. Desse jeito. Ele volta à vida. E ainda faz piadinha que. Boa notícia, nada de poder. Nada de poder roubado dessa vez. Alguma coisa assim que ele fala. Acaba assim. E. Teoricamente, eles têm paz. Eles tentam manter a paz. Por quê? O rei de Hyrule conseguiu derrubar ali a muralha. A muralha já não existe. O mundo férico e o mundo humano já estão se misturando ali aos poucos. E qual que é o medo do Rhysand? Que essa paz dure pouco e que tudo que aconteceu há 500 anos atrás volte a acontecer. Que usar a força férica para escravizar os humanos novamente. Né? E não, ele quer paz. Né? Ele já era uma pessoa que se importava com a vida humana, mesmo antes de saber que a sua parceira era humana e depois se virou férica. Então, agora todo o trama, o drama e tá sendo em volta dessa paz. E a novelinha, né, o livro 3.5 ali, tá indo em volta disso, tá? Não em volta disso, mas está abordando essa paz aí que eles querem manter. Mas aí já é história pro próximo vídeo, porque cada livro tem o seu vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, incluindo o Scooby e Instagram, que são os que eu mais uso, tá? Mas o Scooby é o que eu mais uso. E é isso aí. Não se esqueça de olhar por aqui nos cards e nos vídeos que vão aparecer pra vocês. E um beijo pra vocês. Fui. Tchau.